3.3. Sanções à contratada no caso de inadimplemento contratual e rescisão unilateral. Lei nº 8.666 de 1993. Artigo 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções. Inciso 1. Advertência. Inciso 2. Multa na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. Inciso 3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, por prazo não superior a 2 anos. Inciso 4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. Parágrafo 1º. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou cobrada judicialmente. Parágrafo 2º. As sanções previstas nos incisos 1, 3 e 4 deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso 2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo no prazo de 5 dias úteis. Parágrafo 3º. A sanção estabelecida no inciso 4 deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de Estado, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 anos de sua aplicação. Lei nº 14.133 de 2021. Artigo 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta lei as seguintes sanções. Inciso 1. Advertência. Inciso 2. Multa. Inciso 3. Impedimento de licitar e contratar. Inciso 4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. Parágrafo 1º. Na aplicação das sanções serão considerados. Inciso 1. A natureza e a gravidade da infração cometida. Inciso 2. As peculiaridades do caso concreto. Inciso 3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes. Inciso 4. Os danos que dela provierem para a administração pública. Inciso 5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle. Parágrafo 2º. A sanção prevista no inciso 1 do caput deste artigo será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso 1 do caput do artigo 155 desta lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. Parágrafo 3º. A sanção prevista no inciso 2 do caput deste artigo, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% nem superior a 30% do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no artigo 155 desta lei. Parágrafo 4º. A sanção prevista no inciso 3 do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do caput do artigo 155 desta lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da administração pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 anos. Parágrafo 5º. A sanção prevista no inciso 4 do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos 8, 9, 10, 11 e 12 do caput do artigo 155 desta lei, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no parágrafo 4º deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da administração pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 anos e máximo de 6 anos. Parágrafo 6º. A sanção estabelecida no inciso 4 do caput deste artigo será precedida de análise jurídica e observará as seguintes regras. Inciso 1.
Quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade. Inciso 2. Quando aplicada por órgãos dos poderes legislativo e judiciário, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública no desempenho da função administrativa, será de competência exclusiva de autoridade de nível hierárquico equivalente às autoridades referidas no inciso 1 deste parágrafo, na forma de regulamento. Parágrafo 7º. As sanções previstas nos incisos 1, 3 e 4 do caput deste artigo poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso 2 do caput deste artigo. Parágrafo 8º. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. Parágrafo 9º. A aplicação das sanções previstas no caput deste artigo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à administração pública. Lei nº 8.666 de 1993. Artigo 78. Constituem motivos para rescisão do contrato. Inciso 1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos. Inciso 2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos. Artigo 79. A rescisão do contrato poderá ser: inciso 1. Determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos enumerados nos inciso 1 a 12 e 17 do artigo anterior. Inciso 3. Judicial nos termos da legislação. Parágrafo 1º. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. Artigo 80. A rescisão de que trata o inciso 1 do artigo anterior acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas nesta lei. Inciso 1. Assunção imediata do objeto do contrato no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da administração. Inciso 2. Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso 5 do artigo 58 desta lei. Inciso 3. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da administração, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos. Inciso 4. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à administração. Parágrafo 1º. A aplicação das medidas previstas nos incisos 1 e 2 deste artigo fica a critério da administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta. Lei nº 14.133 de 2021. Artigo 137. Constituirão motivos para a extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações. Inciso 1. Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos. Artigo 138. A extinção do contrato poderá ser: inciso 1. Determinada por ato unilateral e escrito da administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta. Inciso 3. Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial. Parágrafo 1º. A extinção determinada por ato unilateral da administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e, reduzidas a termo no respectivo processo. Artigo 139. A extinção determinada por ato unilateral da administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas nesta lei, as seguintes consequências. Inciso 1. Assunção imediata do objeto do contrato no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da administração. Inciso 2. Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade. Inciso 3. Execução da garantia contratual para a. Ressarcimento da administração pública por prejuízos decorrentes da não execução. b. Pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias quando cabível. c. Pagamento das multas devidas à administração pública. d.
Exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível. Inciso 4. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à administração pública e das multas aplicadas. Parágrafo 1º. A aplicação das medidas previstas nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo ficará a critério da administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.